a tarefa da grande comissão mundial. Sabe quem são? É você e sou eu. Chegou a nossa hora, Brasil! É a nossa hora, Brasil! Levanta e adora a Deus! Você acaba de sintonizar na leitura do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Avivamento, sem dúvida, essa é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais, e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos cultos ou se levantamos as nossas mãos em adoração ou louvor. Ele nos chama para levantar um clamor a Deus para que Ele fenda os céus, desça com poder e autoridade, a fim de tornar o seu nome notório na presença de seus adversários, fazendo as nações tremer diante dele. Muitos perguntam, por que tarda o pleno avivamento? Ravenhill responde com palavras incisivas e inconfundíveis, visando despertar uma igreja confusa, mundana, enfraquecida, para que um grande derramamento do Espírito Santo de Deus, que a capacitará a cumprir o seu papel profético de família de Deus, corpo, noiva e habitação de Cristo. Esse é um livro atual e eu espero que você acompanhe até o fim. E agora nós iremos ler o prefácio. Os grandes complexos industriais mantêm em seu quadro de funcionários alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em algum setor da fábrica. Assim, se uma máquina apresenta algum defeito, eles são convocados e comparecem ao local para identificar o problema e solucioná-lo. E tudo volta a funcionar a contento. Esses homens não se preocupam com os sistemas que estão operando bem, especializam-se em localizar e corrigir defeitos. No reino de Deus ocorre algo semelhante. Deus também sempre tem de prontidão seus especialistas, cuja a principal função é cuidar das falhas morais, ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação ou igreja. Exemplos desse tipo de indivíduo foram Elias, Jeremias, Malaquias e outros iguais a eles que, em momentos críticos da humanidade, surgiram no cenário da história para repreender, condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Quando o povo de Israel ou a igreja se achavam em condições normais, estes sacerdotes, pastores ou mestres trabalhavam silenciosamente, passando quase desapercebidos. Mas assim que desviavam um pouco das veredas da verdade, esses especialistas se levantavam para intervir. Parece que possuíam um instinto especial, capaz de detectar problemas, o que faziam com que logo corresse ao auxílio do Senhor e do seu povo. Geralmente, esse tipo de pessoa tinha a tendência de ser radical, de ter atitudes drásticas e ser até certo ponto violento. E os curiosos que se pudessem observar o seu trabalho provavelmente o taxariam de extremista, fanático e negativista. E num certo sentido não deixavam de ter razão. Ele era um homem de um propósito só, de caráter severo, destemido, e esses eram justamente os atributos que as circunstâncias exigiam. A uns ele chocava, a outro assustava e a outros ainda afugentava. Mas o profeta sabia, sem sombra de dúvida, que quem o havia chamado para executar aquele trabalho e qual era a tarefa a ser cumprida.
Seu ministério tinha um caráter de emergência. Isso fazia dele um homem diferente, bem distinto dos demais. O débito que o povo de Deus tem para com esses servos dele é tão vultoso que nunca poderá ser pago. E o curioso é que eles raramente pensam em saudá-lo enquanto esses indivíduos estão vivos. Em compensação, a geração seguinte o exalta, escreve livros sobre seus feitos, como se instintivamente, em meio sem jeito, quisesse desencobrir-se de toda a obrigação que a geração anterior praticamente ignoraram. Quem conhece Leonard Ravenhill vê nele esse especialista espiritual, esse homem enviado por Deus, não para realizar um ministério na obra regular da igreja, mas para fazer frente aos profetas de Baal, desafiando-os em seu próprio território, para envergonhar os negligentes sacerdotes que oficiam no altar, para enfrentar os falsos profetas e advertir o povo que está sendo desviado do caminho certo por influência deles. Um homem como esse, às vezes, não é companhia muito apreciada. O evangelista profissional sai correndo do culto assim que ele encerra e vai para um restaurante de luxo contar piadinhas com os amigos. Talvez o considere uma presença embaraçosa, pois ele não é desses que consegue silenciar a voz do Espírito Santo em seu coração como quem fecha uma torneira. Ele insiste em ser um crente fiel o tempo todo, onde quer que esteja. E nisso também se distingue de muita gente. Quando se trata de Leonard Ravenhill, é impossível ter uma posição indiferente. Seus conhecidos podem ser divididos em dois grupos: aqueles que o amam e o admiram profundamente e aqueles que o detestam. E o que diz dele pode-se dizer também de seus livros. E deste livro, ao encerrar a leitura, o leitor ou procura logo um lugar silencioso para orar, ou o atira longe, irritado, fechando o coração às suas exortações e apelos. Nem todos os livros, nem mesmo os bons livros, podem ser considerados uma mensagem enviada direta do céu, mas acredito que este o seja. E o é porque o seu autor é uma voz do alto, e o espírito dele fala por suas páginas. A. W. Tozer. Introdução. Eis minha pequena oferta de pães e peixes. Um lanchezinho simples, sem a beleza nem o sabor de um bolo de aniversário. Sinto-me como um marinheiro que vi surrando um soldado certa vez. Porque, explicou ele, esse sujeito xingou minha mãe. O meu senhor também foi insultado, e sua igreja vilipendiada. E diante de 2 insultos desses, meu coração se angustia. A igreja tem muitos inimigos. Não posso deixar minha espada na bainha de modo algum. Calculo que cerca de 1 milhão de pessoas leem o jornal Herald of Hills Coming, em sua edição em inglês. Alguns dos capítulos deste livro já foram publicados neste periódico sob a forma de artigos e, portanto, foram lidos por inúmeros leitores. Isso não me deixa orgulhoso nem humilhado. Esse jornal é publicado também em francês, espanhol, alemão e outras línguas. Portanto, através dessa publicação, bem como o do Alliance Witness e outras semelhantes, Deus tem usado esses meus despretensiosos estudos para falar ao coração de muitos crentes. Meu desejo agora é que também você, leitor, receba uma bênção por meio deles. Quero agradecer sinceramente ao meu estimado amigo e conselheiro espiritual, Dr. A. W. Tozer, que bondosamente escreveu o prefácio. Agradeço também à senhora Hines e a sua filha
Ruth, que corrigiram e datilografaram o manuscrito, realizando um trabalho primoroso. Todos os lucros auferidos com a venda desta obra serão revertidos para o sustento de missões no exterior, que nós possamos viver sempre com os valores eternos em vista. Leonard Ravenhill. Antes do primeiro capítulo, existem algumas frases de alguns pensadores que fazem parte do livro. Por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja sua capacidade de expressão, mais ampla sua visão das coisas, mais grandiosa sua eloquência, mais simpática sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus. Comunica-lhe energia e torna aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. E.M. Bonds. Pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firma os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim você receberá a misericórdia de Deus. John Wesley. Antes de correr o grande avivamento de Gaunikirchen, Martin Bulls passava horas e horas, dias e dias e até noites em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante de Deus. Mas quando ele pregava, a sua palavra era como fogo, o coração dos ouvintes como capim seco. D.M. McLaren D.D. Existem muitos crentes que não sabem orar, mas tentam cultivar a santa arte da intercessão, por meio do esforço pessoal e determinação, e frequentando grupos de oração. Mas nada conseguem. Na verdade, o segredo de uma verdadeira vida de oração para eles, bem como para todos nós, é: enchei-vos do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito da graça e de súplicas. Reverendo Stuart Holden.